Pagar o mínimo do cartão parece um alívio, mas é o início de um ciclo silencioso que suga sua paz. Porque não é só dívida, é o cansaço de lutar, lutar e não sair do lugar. E aqui eu não estou falando de falta de responsabilidade, estou falando de sobrevivência mesmo. Porque quando a gente chega nesse ponto, não é porque quer, é porque não está dando conta. Então calma, pega um café ou uma água e senta aqui, porque hoje, o vídeo de hoje não é julgamento, é só uma conversa sincera. Oiê, seja muito bem-vindo, eu sou a Mari Correia e aqui eu falo de educação financeira de forma simples e real. Tudo que eu vivo e aprendo no mundo das finanças. Tem uma coisa que quase ninguém percebe, é que pagar o mínimo do cartão não é só uma decisão financeira. É o início de um ciclo silencioso que vai prendendo a sua mente mês após mês. Você paga, sente um alívio rápido por alguns dias, parece que ficou tudo sob controle, mas logo volta a fatura e geralmente ela volta maior, porque vem aquela do mês passado, do mês anterior que você pagou o mínimo e junta com a fatura atual. E junto com ela sempre vem uma coisa a mais, o medo. E aí começa aquele ciclo silencioso que se repete mês após mês. Você respira um pouco, a conta volta. Você se culpa, paga o mínimo novamente e tenta seguir a vida fingindo que mês que vem vai ser diferente. Mas o mês passa rápido e tudo acontece novamente. E sabe o que é pior nisso tudo? Não é só o dinheiro, é a sensação de estar presa. Não é preguiça, não é falta de esforço, nem desorganização. Isso é um loop emocional financeiro que vai prendendo a mente da pessoa aos poucos, até ela acreditar que não tem saída. E é por isso que a mudança financeira começa quando você enxerga o ciclo que está te prendendo. Porque só consegue sair desse ciclo quem primeiro entende onde está. Vou te contar uma coisa que quase ninguém diz. Os bancos adoram quando você paga só o mínimo do cartão. Porque isso significa uma coisa, juros trabalhando contra você todos os dias. Enquanto você sente que está segurando as pontas, o valor só cresce. Devagar, mas crescendo. Só que o pior nem são os juros. O que mais machuca é o que isso provoca dentro de você. A sensação de estar parado na vida, como se todo mundo estivesse andando e você estivesse ali parado. A vergonha de olhar a conta, a vergonha de falar sobre o dinheiro, a vergonha de sentir que perdeu o controle. E essa vergonha faz com que você se isole. Você guarda tudo sozinha, tenta parecer forte por dentro, mas por fora você está cansada. E isso não cansa só o bolso, cansa a alma também. É por isso que antes de sair correndo para ganhar mais dinheiro, é preciso encarar a realidade sem se destruir por causa dela, sem ficar se massacrando e transformando esse momento em uma sentença sobre quem você é. Porque você não é a sua dívida, você não é o seu erro e muito menos o seu pior momento. Quando você olha para a sua realidade com mais verdade, menos culpa, alguma coisa dentro de você começa a respirar de novo. Quando a mente está em pânico, qualquer dívida parece impossível, qualquer tentativa parece inútil. E isso não é falta de capacidade, é exaustão mental. Tem gente que fica tentando resolver a vida financeira com a mente em modo sobrevivência. Isso não é estratégia, é desespero disfarçado de esforço. Por isso que o primeiro alívio real só vem quando você entende uma coisa bem simples. Estar endividado não define quem você é. É só o lugar onde você está agora. E dá para sair, mas só sai quem primeiro recupera a calma. Ah, Mari, mas calma não paga boleto. Mas sem calma você continua fazendo novas dívidas. Então o verdadeiro começo é esse: parar a guerra dentro de você primeiro, para conseguir organizar o que está fora. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje, nem semana que vem, nem mês que vem. Mas a mudança real é lenta e silenciosa. Então esquece por um minuto a ideia de dar conta de tudo. Faz uma coisa bem simples agora. Olha para o valor da sua dívida. Sem fugir, sem fechar a página e sair correndo. Fingir que não viu. Eu sei que dói, mas fica ali por alguns segundos, respira fundo e aceita isso. E esse é o ponto de hoje. Não é o final da sua história, é só o ponto de agora. E quando você parar de brigar com a realidade, a culpa começa a virar movimento. E esse movimento não precisa ser grande. Talvez hoje seja só anotar o valor, não usar o cartão por um dia, pensar em fazer uma renegociação ou parar de fingir que isso não existe. São passos pequenos, silenciosos, mas são reais.
Talvez amanhã a dívida ainda esteja lá, mas se alguma coisa mudou aqui dentro de você, você já começou a enxergar o caminho de saída desse ciclo que te prende. Porque o verdadeiro começo não é quando a dívida acaba, é quando o desespero diminui e surge aquele pensamento diferente. Eu ainda não resolvi isso aqui, mas agora eu sei onde estou e o que fazer para sair daqui. E esse pensamento já é uma saída, porque ninguém sai do fundo com mágica. Sai com clareza, com calma e com um passo de cada vez. Então, se você vive pagando o mínimo do cartão, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é a única, você não está quebrada. Você só ficou tempo demais tentando sobreviver sozinha, em silêncio. Mas dá para sair disso sem milagres, sem promessas vazias, com calma e com clareza. Um passo de cada vez. Se lá no fundo você sente que já passou da hora de começar a respirar em paz de novo, fica aqui, me acompanha. Eu posso não resolver tudo para você, mas eu posso te mostrar o caminho. Beijos e até o próximo vídeo.